Boa tarde, pessoal. Eu gravei esse vídeo breve para explicar melhor para vocês o exercício 6 da interpretação radiográfica, que é o exercício de prática que vocês vão fazer hoje, tá? Esse exercício 6, ele é baseado nos conhecimentos que vocês tiveram sobre identificação de dentes na radiografia, sobre identificação de estruturas anatômicas que vocês tiveram na aula do professor Bruno de anatomia radiográfica da maxila e da mandíbula. Então, nós vamos retomar esses assuntos com vocês através dessa prática. Como nós não temos a prancha em mãos, eu tinha as fotos salvas da prancha e aí a gente está utilizando as imagens, né, dessa foto. E infelizmente as radiografias de 20 a 23 não saíram boas, então eu acabei cortando elas e vocês não precisarão fazer. Além disso, nós vamos aproveitar dessa atividade para aprender, porque vocês ainda não fizeram essa identificação de estruturas, né? Nós não tivemos um exercício dessa forma. Então, eu já ressalto com vocês que é uma atividade formativa. O que é uma atividade formativa? A nossa intenção não é avaliar vocês nesse momento, e sim formar vocês, acompanhar esse processo de aprendizado. Como a gente está à distância, a gente está trabalhando da melhor forma para fazer isso. E aí eu vou aproveitar desse vídeo para explicar um pouquinho e estarei aberto através de um fórum até às 6 horas da tarde para dúvidas que vocês venham a ter, tá bom? Bom, nós vamos começar retomando com vocês que para esse exercício será utilizada a imagem da prancha 6.7 e que nós temos ali então radiografias de 1 a 19, lembrando que a 1 já está resolvida na apostila. E aí, então, nós temos as 2 a 19. Nas radiografias, vocês deverão localizar e identificar os pontos dos reparos anatômicos. Então, tem a letrinha A, B, C, em alguns tem o D, em alguns tem o E. E essas letras, elas estarão em cima de algum acidente anatômico, ou seja, de alguma estrutura da maxila e da mandíbula que recebe um nome radiográfico. E também algumas dessas letras estarão sobre elementos dentários. Então, a gente vai ter que identificar qual que é aquele dente da letra. Para isso, nós vamos também aproveitar dessas radiografias e retomar o nosso conhecimento sobre qual o grupo dental que está naquela radiografia, se é do dente do lado direito, se é do lado esquerdo, se é superior, se é inferior. E aí nós vamos ter que determinar a região da radiografia. E é nessa parte que eu preciso conversar um pouquinho com vocês. Quando vocês aprenderam sobre técnicas radiográficas intrabucais, principalmente a radiografia periapical, vocês aprenderam que nós temos que fazer a radiografia voltada para o grupo de dentes que a gente quer, porque a radiografia ela é intrabucal e ela é localizada, então ela pega um grupo de dentes. Por exemplo, se a gente vai fazer de pré-molares, a gente vai colocar o posicionador na região de pré-molares. Se é de molares, uma radiografia mais posteriorizada com o posicionador na região de molares. E nós aprendemos que as radiografias dos dentes anteriores, caninos e incisivos, devem ser feitas na vertical e das radiografias de dentes posteriores na horizontal. Então, só da gente saber ver a radiografia na horizontal, a gente já imagina é de um dente posterior e a radiografia na vertical de um dente anterior. O que a gente precisa saber para definir qual que é a área da radiografia? Quando a gente tira a radiografia, apesar de ser de pré, vai sair alguns molares, talvez saia o canino, mas a radiografia está centralizada na região de prés. Ela foi feita para aparecer os prés. Como que eu vou saber disso? Que eu vou visualizar que estão os dois prés presentes na radiografia e que o centro está voltado para os prés. Ah, professora, mas vamos supor que o dente, o segundo pré não tem, só tem o primeiro. Mas se a radiografia está centralizada nos prés, provavelmente era uma radiografia de pré-molares. E aí eu vou ver o lado e se é superior ou inferior. Se é uma radiografia de molares, ela deve apresentar todos os molares. Ah, professora, mas se meu paciente não tem o terceiro molar? Provavelmente ela vai ter a região de terceiro, mas vai apresentar que não tem dente, tá? Quando ela é de molar, porque a gente vai colocar essa radiografia mais posteriorizada para pegar os três molares. Então, radiografias de molares voltadas para os molares. A região central da radiografia está nos molares e apresentam-se os três molares. Radiografia de pré, a região central está voltada para os prés. De canino, o canino vai estar bem no centro, porque ele é o foco da radiografia.
De incisivos, os incisivos ainda é mais fácil, porque eles saem na radiografia todos juntos, né? Então não tem nem erro como saber, não dá nem para duvidar de qual área que é. Então a gente vai determinar isso também nas radiografias. Então vamos para a radiografia 1 para a gente entender um pouquinho melhor isso daí. Nós temos na radiografia 1, se vocês observarem junto comigo, três dentes mais aparentes, certo? Nós temos alguns dentes que são de maior volume, provavelmente são os molares, certo? Desse paciente. Tem até umas restaurações ali naqueles molares. E percebam que quando a gente fala de dentes molares, nós falamos dos dentes mais posteriores do arco. Ou seja, se eles são os mais posteriores, dependendo do lado que eles estão, é o lado da radiografia. Por exemplo, nessa radiografia aí, se a gente olhar para ela, os molares, os dentes maiores aí, os dois que estão juntinhos, eles estão para o nosso lado, da nossa mão aqui, se a gente for ver, a nossa mão esquerda, certo? Se é da nossa mão esquerda, no nosso paciente vai ser do lado direito. Ou se a gente imaginar o rostinho do nosso paciente de frente pra gente, a gente já vai olhar para ele e já vai ver, ó, é do lado de cá, que é o lado direito. Então a gente já começa a imaginar. Essa radiografia é do lado direito. Essa radiografia dá para ver também pelo posicionamento dela que ela é de dentes superiores, porque a radiografia já está posicionada com os dentes, né, com a coroa voltada para baixo, então dentes superiores. E qual que é a área dessa radiografia? Se a gente observar, ela apresenta os molares, os premolares e tem até uma partezinha do canino, bem aqui no cantinho, ó. E a gente percebe que é o canino porque é um dente de raiz muito longa, que vocês já aprenderam também. E aí a gente se pergunta, mas espera aí, é uma radiografia de canino, de pré ou de molares? Se a gente olhar, não apresenta todos os molares nela, embora pareça que não tem mais molar lá para trás, mas não apresenta todos os molares. E se a gente observar, o centro dela está mais voltada para a região de pré-molares, tá? Então, mesmo não tendo ali ou o primeiro ou o segundo pré, não sei qual dos dois que está ausente, percebam que só tem um pré, o centro da radiografia está mais voltado para pré. E se tivesse outro pré, ia estar os dois na radiografia. Já molares não tem os três molares e nem tem a região dos três molares. Então, como ela está um pouquinho para frente, ela é uma radiografia de press. Ai, professora, isso gera um pouco de dúvida. Sim, gera um pouco de dúvida, a gente vai se esforçar para determinar. Caso vocês fiquem muito em dúvida, eu não sei se é de pré ou de molar essa aqui, coloca dos dois, que a gente pelo menos identifica que vocês sabem a região. Então, se a gente fosse determinar ali, nós iríamos anotar região de pré-molares superiores direitos, que é o lado do paciente. Agora vamos falar um pouquinho das estruturas. Da estrutura A, por exemplo. A estrutura A, pessoal, é uma estrutura radiopaca, tá? Percebam que a radiopaca, só para lembrar, radiografia branca, a região branca. Mais branca é uma estrutura que está na região de molares superiores. Então, a gente vai pensando lá na anatomia radiográfica, quais as estruturas que nós temos na região de molares superiores. E aí, nós vamos olhar lá na aula do professor Bruno e vamos achar um acidente anatômico determinado assim. Acidente anatômico, radiopaco, em formato de U, na região posterior de maxila. E aí a gente já vai imaginar. Por que em formato de U? Ó, dá para perceber que o Azinho ó, tem como se fosse uma meia-lua nele. E a estrutura que tem essa denominação é chamada de processo zigomático da maxila. Então, a letra A é o processo zigomático da maxila. Já a letra B, a gente percebe que é uma linha radiopaca, não está muito definida, né, nessa radiografia, mas ela está ali em cima do ápice do premolar. Então, ela não está bem na região de molares, ela está mais para a região de pré. E se a gente lembrar das estruturas que nós temos ali na região de pré, nós temos ainda, e na região de molar, nós temos duas cavidades, que é o seio maxilar, que é mais para posterior, mais para molares, e a fossa nasal, que é o nosso nariz, certo? Se você olhar a base dele, ó, vem até um pouco além dos caninos, certo? Então, a gente já consegue definir que linha radiopaca que define limita uma estrutura na região ali de pré. Então, provavelmente, essa letra B é o assoalho da fossa nasal, tá? Que é o chãozinho do nosso nariz aqui, ó. Não bem do nosso nariz, que nós só vemos um buraquinho, mas lá dentro é maior, tá? E aí, a letra C é só a gente pensar, tá em cima de um dente.
Provavelmente, que dente é esse? Então, pessoal, aí nós temos esse dente, que nós já até conversamos um pouquinho, que provavelmente ele é um pré-molar. E aí, não tem o outro pré-molar. A gente não sabe se foi o de trás que foi extraído ou o anterior a ele. Só que se a gente olhar nos molares e observar o último molar que está aparecendo na radiografia, é um molar com formato de dente menor à raiz. Isso é bem comum em terceiros molares, que são dentes mais posteriores no arco, como eles não cabem, eles nascem com a raiz fusionada. Então, se ali é um terceiro molar, o anterior a ele é o segundo molar. E provavelmente aquele espaço que tem entre esse molar e o pré seria o local do primeiro molar. Se é do primeiro molar, provavelmente esse pré-molar aí é o segundo pré-molar. E o espaço que vem antes dele é também de um pré-molar, que seria o primeiro pré-molar. Então, se a gente pensar em números, a gente definiu que a área é superior direito. Então, a gente pensar dentes posterior e superior direito, primeiro pré 14, segundo pré 15, primeiro molar 16, segundo molar 17, terceiro molar 18. Então, provavelmente a letra C é o dente 15, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho da radiografia 2. Não queria me estender muito, mas acabo falando demais. Na radiografia 2, pessoal, vocês não vão precisar nem fazer. Eu coloquei ela aqui porque, como eu tenho anotação, eu consegui definir onde estavam as letrinhas. Mas só pra gente estudar juntos, tá? Porque aí pra vocês na imagem não aparecem as letras, eu que coloquei as letras aqui agora, tá? Então, na radiografia 2, vamos pensar qual a região dessa radiografia. Primeiro, pessoal, o centro dessa radiografia está mais voltado para os molares, né? Perceba que tem um molarzão ali no meio? Então, provavelmente é de molares. Ela é uma radiografia superior ou inferior? Uma radiografia, pelo jeito que está posicionada, inferior. Se a gente pensar no nosso paciente, os dentes mais posteriores, que são os molares aí, eles estão voltados para a nossa direita, então provavelmente à esquerda do paciente. Então, nós estamos falando de uma região de molares inferiores esquerdo. Na letra A, se a gente recordar lá da anatomia da mandíbula, nós temos um canal que percorre a mandíbula e na parte dos molares ele se apresenta como uma região radiolúcida delimitada por duas linhas radiopacas, por isso que parece um canal, eu já falando o nome, mas que é uma estrutura anatômica chamada canal mandibular. Então a letra A é o canal mandibular. Na estrutura B, nós temos uma região, uma estrutura na região também de dentes posteriores, de prés e molares, com aspecto radiolúcido, tá? Perceba que ali naquela região é um pouquinho esfumaçado, mais para escuro. E se a gente lembrar na anatomia da mandíbula, vamos fechar o olho e vamos pensar na mandíbula. O que, que tem ali bem no pezinho do pré-molar? Nós temos uma região que a gente chama de fossa submandibular, que é uma região como se fosse uma casinha arredondada por dentro da mandíbula. Então, é uma região de espessamento ósseo, mais fininho de osso, porque ela tem tipo como se fosse uma casinha ali, que abriga a glândula submandibular. Então, por isso que apresenta-se mais radiolúcido, porque tem menos mineral que as outras estruturas da mandíbula, porque é uma região ali arredondadinha para caber a glândula submandibular. A estrutura C é só a gente pensar para baixo, para apical do canal mandibular. O que finaliza na região posterior? O que finaliza a mandíbula? Que depois do canal mandibular só vem a base da mandíbula. Então, a estrutura C é a base da mandíbula, tá? Radiografia 3, que aí é uma das que vocês terão que fazer. Eu vou deixar a dica aqui e vou pular rapidinho para vocês não copiarem. Mas na estrutura, a primeira que a gente vai pensar, essa radiografia está voltada mais para a região de prés ou de molares. Tem um canino sozinho, mas ele não é o centro da radiografia. Percebam que ele está no comecinho aqui. E só tem um molar sozinho. Então, provavelmente essa radiografia é da região de pré-molares, tá, pessoal? O centro dela ali é voltado para os pré-molares. Nós temos um dos pré-molares presentes, o outro não. E alguns molares faltando e um molar sozinho lá para trás. E aí nós temos a estrutura A,
que se a gente pensar na estrutura A, ela não tem as mesmas características que a gente conversou daquela primeira estrutura. Ela é radiopaca, meio que em formato de meia-lua, na região posterior de mandíbula, tá? Então, provavelmente, a estrutura A é, de novo, o processo zigomático da maxila, tá? A estrutura B, se a gente observar, ela também tem um aspecto de linha radiopaca, tá? Mas ela delimita uma estrutura maior. Se a gente olhar, a gente tem essa linha radiopaca circundando toda uma extensão aqui na frente, ó. Essa linha ela continua para frente e continua para trás. Provavelmente essa linha toda que delimita a estrutura, nós estamos falando de uma estrutura chamada seio maxilar. Se a gente lembrar lá da maxila, na região posterior, né, sobre os molares, nós temos o nosso seio maxilar. E o seio maxilar, como ele é uma estrutura de cavidade, ele é mais radiolúcido. Só que ao redor dele nós temos uma linha radiopaca que delimita ele, que é chamado de assoalho do seio maxilar. Mas essa letra B, ela tá subindo meio que na vertical, no meio do seio maxilar. É como se fosse um septo no meio do seio maxilar. E aí a gente chamou lá na aula de septos do seio maxilar, que são estruturas como se fossem paredinhas que podem ter dentro do seio maxilar, que como são regiões de reforço ósseo, apresentam-se também em continuidade com o assoalho do seio maxilar, mas na vertical, dividindo o seio em várias partes. Então, a letra B é um septo ou tabique do seio maxilar. Na estrutura C, nós temos, aí ficaria óbvio, o assoalho do seio maxilar. Só que o assoalho do seio maxilar, ele sofre uma diferenciação aí nessa região. Como foi extraído um dente aí, percebam que esse assoalho está bem baixo, bem próximo ao véolo, ao rebordo. Então, houve nessa região uma situação chamada extensão do seio maxilar, tá? Então, nessa região aí, nós conseguimos observar, sim, a linha, que também pode ser chamada de assoalho do seio maxilar, mas se a gente quiser ir um pouquinho além, como é uma extensão do seio maxilar, o professor conversou com vocês que nós temos extensão para posterior, extensão para anterior, extensão para alveolar. Essa região aí, como está indo para o alvéolo, de onde teria um dente, é chamada de extensão alveolar do seio maxilar. Professor, estaria totalmente errado eu escrever assoalho do seio? Não, você só não pode escrever aí que é a canal mandibular, que aí não tem nada a ver, não é mandíbula, né? Maxila, é outra região. Então, pessoal, a ideia é que vocês voltem a ver aquela aula. Não é a ideia de sacrificar vocês de forma nenhuma. Não, eu sei que é difícil porque as radiografias talvez não tenham aquela qualidade da prancha, mas se a gente tentar fazer, a gente está aprendendo. Tudo é aprendizado. Não vai ser tirado nota de ninguém, mas se vocês tentarem, vocês vão retomar esse conhecimento e a gente vai conseguir ir muito mais além nesse assunto. Nós teremos outras atividades nesse sentido, então não adianta nem correr dessa. Mas a ideia é que vocês retomem esses conhecimentos, tá? E aí eu vou deixar um fórum aberto, tá? No Aprender até às 6. E a atividade vai fechar às 11h55. Por que às 6? Perdão, até às 5h30, que é o horário da aula de vocês, porque eu trabalho dentro do horário, né? Não posso fugir também desse horário. Mas aí eu vou deixar aberto, eu vou olhando aqui, se eu demorar um pouquinho, eu volto de novo a olhar, porque eu não fico atualizando toda hora o aprender. Mas eu estarei disponível para ajudá-los, tá bom? Na imagem, não são todas as radiografias que estão muito visíveis. Então, a gente vai combinar de não fazer, tá? A radiografia 4. A 2 eu já fiz com vocês, né? Ela também não tá boa. A radiografia 4 a gente não vai fazer. Na radiografia 7, a gente não vai fazer a letra A, B e C. Na radiografia 9, a gente não vai fazer a letra A e C. E na radiografia 15, a gente não vai fazer a letra A e B. Se a gente conseguir fazer todos os outros, a gente já vai conseguir um bom resultado de recordar esses assuntos, tá? E nós vamos ter outras atividades nesse sentido para a gente fixar mais ainda isso, tá bom? Estarei disponível no fórum para vocês. Um abraço, até mais.